Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje é dia 7 de agosto de 2025. Hoje é um dia de lua cheia, são 11 horas da manhã e hoje é um Shabat de lua cheia. É o segundo Shabat do mês de agosto. E hoje a gente vai dar início a um novo canal aqui no YouTube chamado Reino Sem Fim. E para começar o canal, a gente vai fazer uma leitura sobre algo interessante que eu encontrei aqui na internet, sobre a Cabala, ou Cabalá, como alguns falam, que é bem interessante. São sobre assuntos até que já coloquei no meu canal Portador da Luz, e vou até deixar o link aqui do canal Portador da Luz, porque muitas das coisas que a gente vai ler nesse texto eu já ensinei no canal Portador da Luz, e mesmo sem ter conhecimento desse texto a gente já ensinava, Mas para esse canal aqui é interessante a gente começar com essa leitura, com esse estudo, porque esse canal aqui vai ser só para isso, só para colocar o conteúdo sobre o lugar preparado que está escrito em Apocalipse capítulo 12, Tudo que estiver relacionado ao lugar preparado, a gente vai colocar só nesse canal aqui. De preferência, quando tivermos alguma coisa para colocar nos dias de Shabat. De preferência no Shabat de lua cheia, como hoje. Hoje é dia 7 de agosto, É o mês do desgosto, como muitos falam. Mas é um dia hoje especial, é um dia de alegria, dia de festa. Hoje é Shabat. E de preferência a gente vai estar colocando vídeos aqui nesse canal, nesse novo canal, nesses dias, de preferência, entendeu? E de preferência só sobre o lugar preparado. Tudo que o Pai me der, que a Mãe Celestial me der, eu vou colocar aqui nesse canal sobre o lugar preparado. E talvez sobre outras coisas, mas só se realmente for interessante ou que possa ter alguma coisa a ver com o lugar preparado, mas é só para esse assunto em específico, entendeu? Então eu vou começar a leitura aqui com os irmãos. A leitura é sobre o termo Cabala. Eu já li várias coisas aqui sobre a Cabala, ou a Cabalá, e eu achei esse texto aqui muito interessante, meus irmãos. Há uns dias agora eu venho sem fazer vídeo, mas eu venho estudando, entendeu? Eu estudo sobre várias coisas e isso aqui é uma das leituras que eu estava fazendo e achei muito interessante. Então para o primeiro vídeo desse canal, eu achei bem interessante colocar esse texto.
Se vocês quiserem estudar por conta própria, é esse aqui, ó, o termo Cabala. Aí você vai, faz seu estudo aí por conta própria. Mas o que eu achei interessante é que tem muita coisa interessante, mas isso daqui é para começar o vídeo. O primeiro vídeo e o canal, né? Primeiro vídeo para o canal. Vamos ler aqui, ó. A Cabala era compreendida tradicionalmente como sendo todo folclore tradicional, contrastando com a lei escrita. Portanto, inclui os livros proféticos e hagiográficos do Tanakh. Lembre-se que essa lei, meus irmãos, é a lei da Torá, é a lei da Escritura. Não é qualquer uma outra lei, é a lei dos hebreus lá da Bíblia. Que partindo do pressuposto verossímil ter sido recebido do Ruach HaKodesh, Espírito Santo, né? E não como escrito pelas mãos de Deus. Ou seja, a lei foi escrita pela mão do Pai, mas algumas coisas que estão no Tanakh, né, em outras escrituras, foram dadas pelo Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh, né? Que desculpa aí a minha cabeça, meus irmãos, que depois que eu sofri o AVC, eu tenho muito problema para lembrar das coisas. Mas eu lembrei agora. Os gnósticos chamam a Urua, a mãe, de Barbelô. Tem até um livro apócrifo que chama a Ruach HaKodesh de Barbelô. Entendeu? A mãe, a nossa mãe celestial, ele chama de Barbelô. Os assênios e os gnósticos. Mas nós chamamos de mãe, né? Pai e mãe do cosmo, que é Abum de Bashmaia. Pai e mãe do cosmo, Ruach HaKodesh. Cada doutrina recebida foi reivindicada como sendo tradição dos patriarcas Massoret Me Abotenu, que remonta aos profetas, aos profetas ou a Moisés no Sinai. Então, a Massorá acerca da Torá é como Taylor afirma, uma correlação com a Cabala. A principal característica da Cabala é a de que, ao contrário das Escrituras, ela foi confiada apenas aos seus poucos eleitos. Portanto, no caso tipo, meus irmãos, como foi dada pelo Espírito Santo, pela Mãe Celestial, a Ruach HaKodesh, ela confiou esse ensino, esse entendimento a poucos. Por isso que no meu canal Portador da Luz, eu coloquei lá, em vários vídeos, eu coloquei músicas. Porque colocando música, o alcance desses vídeos seriam diminuídos a zero. São diminuídos a zero. E eu fiz isso por vários anos. Eu coloquei músicas lá para justamente isso, para pouquíssimo, quase zero, terem esse conhecimento, terem esse acesso, entendeu? Não porque eu conhecesse a Cabala, essas coisas, não. Porque é algo que já estava dentro de mim para passar para poucos.
como eu sempre falei, não queremos escritos, não queremos nada disso. Queremos que poucos tenham acesso ao que foi dado lá no canal Portador da Luz. E realmente foram poucos mesmos que tiveram acesso e poucos que compreenderam, porque de fato o Espírito Santo da Mãe só tinha de revelar a poucos, entendeu? Aqui, ó, uma correlação com a Cabala, a principal característica da Cabala é a de que, ao contrário das Escrituras, ela foi confiada apenas aos seus poucos eleitos. Portanto, de acordo com 4 Esdras, Moisés, no Monte Sinai, ao receber tanto a lei como o conhecimento de coisas maravilhosas, foi dito pelo Senhor: estas palavras tu declararás e estas esconderás. Que é tipo coisas sobrenaturais. São coisas que são poucos que têm acesso a essas coisas. Por exemplo, que nem existe aí no mundo coisas que nem os artistas, né? Pessoas que fazem filmes, fazem séries, eles têm esse conhecimento do oculto, que eles dizem que é o oculto, né? Mas na verdade não é como eles dizem, né? São coisas que foram passadas para Moisés e para poucas pessoas, entendeu? Foram passadas para poucas pessoas. Mas nós estamos aqui hoje para passar tudo isso para as pessoas. Lógico que poucos vão ter acesso, né? E a prova disso é o meu canal Portador da Luz, que já está lá há vários anos. Coloquei coisas sobrenaturais uma atrás da outra e poucos tiveram acesso. E justamente esse é o propósito, que poucos tenham acesso, porque nem todos que estão na Terra vão ser salvos e nem todos vão ter esse conhecimento. Na época do Messias, ele falava em parábolas para isso, para que poucos entendessem o que ele estava ensinando. E para poucos ele falou abertamente. Sempre o Pai tratou assim e sempre vai tratar. Assim, tornando-se regra estabelecida para a transmissão do conhecimento cabalístico na antiga Mishnah, não expor o capítulo da criação. Pronto, aqui, meus irmãos, já começa o que eu quero passar para vocês. Aqui já começa o ocultismo, já começa o que é oculto. Oculto para a maioria, né? Porque para poucos não é oculto. Poucos vão ter acesso a tudo isso. Porque o Pai faz questão de ensiná-los. Mas a outros não é dado, entendeu? É como na época do Messias. Falava por parábolas para que quem tivesse ouvido, ouvisse, né? Não o ouvido físico, esse daqui, mas o ouvido espiritual. Quem ouve com a alma, entendeu? Que tem que ouvir com a alma, com o espírito. Muitos ouvem com esse ouvido aqui, ó, mas não compreende, não entende, porque não ouviu com o espírito da alma, entendeu? Do entendimento espiritual. Aqui, ó. Não expor o capítulo da criação. Antes de mais de um ouvinte, nem da carro. Antes de mais de um ouvinte,
Tá vendo? Aqui já começa o sigilo, né? Se você for expor algo da criação, que seja apenas, antes de mais de um ouvinte. Ou seja, antes de mais de um ouvinte só. Mas lá no meu canal tem mais de um ouvinte, né? Lógico. Nem da carruagem celestial. Ou seja, não é para expor a mais de um ouvinte sobre o capítulo da criação e nem sobre a carruagem celestial, que são assuntos ocultos, né? E são para poucos. Para qualquer um, e eu já expus, né, sobre essa questão do capítulo da criação e sobre a carruagem celestial. De tudo isso a gente já falou no canal Portador da Luz. Tá tudo lá, é só assistir e ver com os olhos do Espírito e ouvir com o ouvido do Espírito. Aí você vai compreender tudo isso. Mas se você não tiver o olho espiritual e nem o ouvido espiritual, você não vai nem ouvir e nem ver nada. Mas está tudo lá. Tudo isso aqui que eu vou ler aqui, tá tudo lá. Antes de mais, né, não expor o capítulo da criação, antes de mais de um ouvinte e nem da carruagem celestial, para qualquer um, mas um homem de sabedoria e compreensão profunda. Ou seja, você tem que ver e ouvir com os olhos da alma, do espírito. Se for com esse olho físico aqui e esse ouvido físico aqui, você nunca vai ver nada e nunca vai entender nada. Entendeu? Tô dando a dica para vocês. Isto é, cosmogonia e a teosofia eram consideradas estudos esotéricos. Tal foi o Masoret Ha-Hokmah, a tradição da sabedoria, entregue por Moisés a Josué. Tudo que Josué ouviu no Sinai, ele passou para Josué. Ou seja, um conhecimento oculto e da divindade foi passada de Moisés para Josué. E Josué passou para outros, né? Lógico. E igualmente a dupla filosofia dos assênios, a contemplação do ser de Deus e a origem do universo, especificado por Filon de Alexandria. Além destes, havia a escatologia, isto é, os segredos do lugar e do tempo, da retribuição e da redenção futura. Pronto, que é sobre esse ponto que eu quero falar sobre os irmãos. Eu quero falar sobre esse ponto nesse canal aqui, entendeu? Sobre o lugar preparado que está em Apocalipse 12. É só sobre isso que a gente vai tratar nesse canal. Tudo que o Pai for me dando, tudo que a Mãe Celestial for me dando, o Espírito Santo for me passando, meus irmãos, eu vou estar passando aqui nesse canal Reino Sem Fim.
Eu não vou estar mais colocando música, não vou estar colocando mais essas coisas que bloqueiam o alcance do canal, entendeu? Porque eles restringem o canal fica bloqueado, ele fica inércio, sabe? Ele não vai para lugar nenhum. Mas o objetivo lá no Portador da Luz era esse mesmo, era travar para que poucos tivessem acesso. Mas nesse aqui não, nesse aqui a gente vai tratar só do lugar preparado, né, que é o lugar de redenção e é um lugar de salvação para que a mulher, a igreja, tenha acesso a esse lugar, vai ter acesso, né? E vai ter proteção divina nesse lugar. Porque o Pai nos levantou para isso. Eu sei que eu ensinei sobre muitas outras coisas no canal, mas o meu objetivo, lá no canal Portador da Luz, né? Mas aqui nesse canal, Reino Sem Fim, o meu objetivo é só esse. É colocar tudo que é interessante e sobre o lugar preparado. Que é um lugar, como está escrito aqui na Cabala, que é um lugar de redenção e retribuição, não é isso? Que é onde o Pai vai retribuir a nós, os seus eleitos, aquilo que nos é merecido, entendeu? Vejam, além deste havia a escatologia, isto é, os segredos do lugar e do tempo da retribuição e da redenção futura. Sobre isso, meus irmãos, eu posso dizer para vocês com todas as letras que o tempo já chegou, o tempo é agora, e o Pai me levantou há 7 anos atrás para isso, para dar testemunho e testificar sobre essas coisas. E eu já fiz muito isso lá no canal Portador da Luz, mas muitos desprezaram, muitos rejeitaram. Mas a gente vai continuar aqui nesse canal Reino Sem Fim, porque nunca terá fim. E tudo que for sobre o lugar preparado, que o Pai for me dando, que a Mãe Celestial for me dando, e que eu vá compreendendo o que é interessante para os irmãos e para a nossa compreensão ficar cada vez mais afinada, né? Eu vou estar colocando aqui. Mas vamos terminar essa leitura aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Além destes, né, havia a escatologia, isto é, os segredos do lugar e do tempo da retribuição e da redenção, né, futura. As câmaras secretas do gigante e Leviatã. Também já fiz vídeo sobre o Leviatã, está lá no canal Portador da Luz. E já falei sobre o Leviatã, o que tinha de falar, já está lá falado. E eu achei muito interessante, meus irmãos, que por esses dias eu aqui tranquilo em casa, sem fazer vídeo, estudando, e me deparei com essa leitura aqui. Eu achei muito fascinante, porque quase tudo que está aqui eu já ensinei sobre essas coisas, porque o Pai Celestial, a Mãe Celestial me deu de ensinar essas coisas e estudar sobre isso, entendeu? E passar para os irmãos, e passei lá no canal Portador da Luz. Lógico que tem algumas coisas aqui que eu ainda não ensinei, mas sobre a questão do capítulo da criação, também já
Já coloquei algumas coisas lá também no canal Portador da Luz. É só você ter olhos e ouvidos espirituais e você vai entender. Tá tudo lá. Nem tudo que tá aqui eu coloquei, mas 90% está lá. Então, as câmaras secretas do gigante e Leviatã, né? Já fiz esse vídeo também, tá lá. O segredo do calendário, isto é, o modo de calcular os anos com vista ao reino messiânico. Sobre essa questão do reino messiânico, quem ensina bastante sobre essa questão dos tempos e o Neemias, né, do canal Verdade Revelada, ensina muito bem. É o único canal, meus irmãos, que eu indico às pessoas, é esse. Porque o Neemias, ele tem sede da palavra, tem sede do conhecimento. E ele ensina com maestria sobre as coisas do Pai. É o único canal que eu indico a alguém. Ele é um cara excelente e eu tenho fé, sabe? Eu creio do fundo do meu coração que eu e o Neemias ainda vamos ser bons amigos. Não falo amigo de YouTube, essas coisas, não. Falo amigo pessoalmente, sabe? Pessoalmente, seremos amigos inseparáveis, pode-se dizer. Eu tenho essa fé. E a gente vê longe, né? As águias, elas enxergam longe. Vamos ler mais uma vez aqui, ó. O segredo do calendário, né? Que o Neemias aqui ensina sobre isso. Isto é, o modo de calcular os anos com vista ao reino messiânico. Porque o reino messiânico é aqui na terra. Não fica pensando que você vai morar no céu, que você não vai. Ninguém vai para o céu, meus irmãos. Finalmente, o conhecimento e uso do nome inefável. Veja, finalmente o conhecimento e o uso do nome inefável. O nome inefável eu também já ensinei, já tem muitos anos sobre esse ponto, que é o nome do Pai. O nome do Pai e da Mãe Celestial, que é Abum Debar Shimaya. Abum, que é Ave, Aba, Pai. E Maia, que é Mãe. Entendeu? Abum Debar Shimaya. Pai e Mãe. De quê? Do cosmos. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo e eu vou colocar lá no canal Portador da Luz sobre essa questão do início de tudo, né? O início de tudo. As pessoas pensam que o início de tudo é a criação da Terra. Não é. O início de tudo se desenrolou no cosmos. Antes do cosmos, na verdade. A gente vai fazer vídeo sobre isso também. São coisas que é para poucos. Por isso eu coloquei várias músicas lá no canal, para esses vídeos não ter expansão, sabe? Foi uma coisa premeditada. Porque tem muitos canaizinhos aí que eu praticamente comecei junto com eles. Hoje eles estão com milhares de inscritos. Mas quando você vai ver o conteúdo dessas pessoas, é coisa de papagaio, meus irmãos. São pessoas que são papagaios. Só falam o que hereges falam, só ensina heresia, só ensina besteira. E ainda fala que as coisas do Pai são simples, que o nosso Pai é simples.
Mentira, meus irmãos. Nosso Pai é o ser mais complexo que eu possa até falar. Não existe nem palavras para falar sobre a dimensão e a grandeza do autismo. Esses imbecil vêm falar que o Pai é simples. Não existe simplicidade no Pai. Não existe. Você ser uma pessoa muito burra, ignorante, para se referir ao Pai como simples. Nosso Pai não é simples. Isso aí é a pior ignorância, a pior arrogância e burrice que um ser humano pode falar. Nosso Pai é simples. Cala a boca, vocês têm que parar de falar, mano. E o pior que são as mulheres, cara, que mais falam essas besteiras. Para com isso, cala a boca. Você está ofendendo a grandeza, a magnitude do que é o Criador. Cala a boca. Me perdoe, meus irmãos, mas essa é a única palavra que eu encontro para falar com essas pessoas. Cala a boca. Se não tem o que falar, fica calado. Era isso que irritava Paulo. Paulo falava, cara, se vocês não têm o que falar, mulheres, que edifique, cala a boca. Aprende em casa com seus maridos. Paulo falou que porque ele se irritava. Meu Pai do céu. Finalmente o conhecimento e o uso do nome inefável. Isso aqui eu já passei para vocês, meus irmãos. O nome do Pai não é Yahoo, não é Yau, não é nada disso. É em aramaico, Abum de Bashmaia. Abum, Pai, de Bashmaia, Mãe do Cosmos. Pai e Mãe de tudo. Os assênios e os... Eita, sempre eu esqueço dessa palavra. Eles chamam de Barbelô, entendeu? Barbelô. Os assênios e os gnósticos, eles chamam a Mãe Celestial de Barbelô. Os hebreus chamam de Urua HaKodesh, né? As pessoas de hoje chamam de Espírito Santo, né? Que foi traduzido pelo padre Ferreira de Almeida como Espírito Santo. E eu chamo de Pai e Mãe do Cosmos. Abum de Bashmaia, Pai e Mãe do Cosmos. Esse é o nome inefável. Esse é o nome do Pai. Pai das luzes, Pai de tudo. Também a ser transmitido apenas aos santos e discretos e dos anjos. Todos estes formarão a soma e substâncias dos mistérios da Torá, Sintre ou Reze Torá. Há coisas ditas apenas a um sussurro. Tudo isso aqui, meus irmãos, que eu acabei de ler, foi dito por um sussurro. E quem sussurrou? Foi o Espírito Santo, Urua HaKodesh, Barbelô, Pai e Mãe do Cosmos, a nossa Mãe Celestial. Aquela que sussurrou lá no vídeo do Neemias, que nem mesmo ele ouviu ou conhece, ou tem conhecimento disso. Mas vocês que vieram aqui para esse canal Reino Sem Fim, têm conhecimento, né? Porque já vieram do canal Portador da Luz e vocês sabem muito bem.
que a nossa mãe, ela sussurra, ela é como o vento, ela sussurra aonde quer e para quem ela quer. Então, fiquem todos na paz. Esse aqui é o novo canal Reino Sem Fim. E tudo que for sobre o canal, perdão, mas minha cabeça não tá boa. Sobre o lugar preparado, a gente vai estar colocando aqui. Não vou colocar mais músicas, essas coisas que bloqueia o canal, entendeu? Não vou colocar mais. Só o que de fato for necessário para o entendimento dos irmãos e sobre essa compreensão do lugar preparado. Porque a igreja, a mulher, tem que saber aonde é esse lugar, ela tem que ter conhecimento. E o Pai nos levantou para isso, para dar testemunho da verdade e da vontade do Criador. E é isso aí, meus irmãos. Espero que todos tenham entendido aí o texto e fiquem na paz e procurem estudar, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Estudem sobre tudo e sobre todos. E fiquem na paz e muita cautela, porque o mundo está um caos e vai piorar a cada dia. Não tenho palavras de ânimo, não tenho palavras de coisas boas para vocês, mas tenho palavras de ânimo. Tenham fé, confie no Pai, porque Ele falou que não ia nos deixar órfãos e a sua palavra é lei, e Ele honra a sua palavra. Tudo que o Pai faz é para que sua palavra seja honrada e tenha eficácia na vida daqueles que o amam e crê. E eu só tenho a lamentar sobre esses aí que fala que o autismo, o Deus do Velho Testamento é o diabo, porque para esses aí não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem nada que dê jeito nessas pessoas. Só lamento, mas também fico muito feliz, porque foi para isso que o Pai nos levantou, para dar testemunho da verdade e dar testemunho da vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que todos, aquele que Ele vai designar, saiba aonde fica o lugar e saiba para onde deve ir. E lá vocês terão redenção, né? É um lugar de redenção. É muito bacana. Fiquem todos na paz e um bom Shabbat a todos. Valeu, meus irmãos.